Olá, aqui é Beth Gravina. Você está no Sagres Canal Católico. Prepare seu café, seu chocolate, seu chá, sua bebida favorita para ouvir a leitura de como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental, de Thomas E. Woods Jr., editora Quadrante. Capítulo 1. A Igreja Indispensável. Philip Jenks, renomado professor de História e Estudos Religiosos da Pennsylvania State University, chamou ao anticatolicismo o último preconceito aceitável nos Estados Unidos. É difícil contestar esse juízo. Nos nossos meios de comunicação e na nossa cultura popular, pouca coisa é inadmissível quando se trata de ridicularizar ou de satirizar a Igreja. Os meus alunos, quando têm alguma noção a respeito dela, só sabem mencionar a sua pretensa corrupção, sobre a qual ouviram intermináveis histórias de duvidosa credibilidade dos seus professores de ensino médio. A questão é que, no ambiente cultural da atualidade, é fácil esquecer, ou não tomar conhecimento sequer, tudo aquilo que a nossa civilização deve à Igreja Católica. Muitos reconhecem que ela influenciou, sem dúvida, a música, a arte e a arquitetura, mas não vão além disso. Para o nosso estudante do ensino médio, a história do catolicismo pode ser resumida em 3 palavras: ignorância, repressão e estagnação. Ninguém fez o menor esforço por mostrar-lhe que a civilização ocidental deve à Igreja o sistema universitário, as ciências, os hospitais e a previdência, o direito internacional, inúmeros princípios básicos do sistema jurídico, etc., etc. O propósito deste livro é precisamente mostrar essas influências decisivas, mostrar que devemos muito mais à Igreja Católica do que a maior parte das pessoas, incluídos os católicos, costuma imaginar. Porque, para sermos exatos, foi ela que construiu a civilização ocidental. Como nem é preciso dizer, o Ocidente não deriva apenas do catolicismo. Ninguém pode negar a importância da antiga Grécia e de Roma, ou das diversas tribos germânicas que sucederam ao Império Romano do Ocidente como elementos formadores da nossa civilização. E a Igreja não só não repudiou nenhuma dessas tradições, como na realidade aprendeu e absorveu delas o melhor que tinham para oferecer. Nenhum católico sério pretende sustentar que os eclesiásticos tenham acertado em todas as decisões que tomaram. Cremos que a Igreja manterá a integridade da fé até o fim dos tempos. Não que cada uma das ações de todos os papas e bispos que já houve estejam acima de qualquer censura. Pelo contrário, distinguimos claramente entre a santidade da Igreja, enquanto instituição guiada pelo Espírito Santo, e a natureza inevitavelmente pecadora dos homens que a integram, incluídos os que atuam em nome dela. Mas estudos recentes têm submetido à revisão uma série de episódios históricos tradicionalmente citados como evidências da iniquidade dos eclesiásticos, e a conclusão a que chegam depõe em favor da Igreja. Hoje sabemos, por exemplo, que a Inquisição não foi nem de longe tão dura como se costumava retratá-la e que o número de pessoas levadas aos seus tribunais foi muito menor, em várias ordens de magnitude, do que se afirmava anteriormente. E isto não é nenhuma alegação nossa, mas conclusão claramente expressa nos melhores e mais recentes estudos. De qualquer modo, com exceção dos estudiosos da Europa medieval, a maioria das pessoas acredita que os 1000 anos anteriores à Renascença foram um período de ignorância e de repressão intelectual, em que não havia um debate vigoroso de ideias, nem um intercâmbio intelectual criativo, e em que se exigia implacavelmente uma estrita submissão aos dogmas. Ainda hoje continua a haver autores que repetem essas afirmações. Numa das minhas pesquisas, deparei com um livro de Christopher Knight e Robert Lomas, intitulado Second Messiah, o Segundo Messias, em que se traça um quadro da Idade Média que não poderia estar mais longe da realidade, mas que o público em geral engole sem hesitar,
por força do preconceito e da ignorância reinantes. Podemos ler ali, por exemplo, o estabelecimento da era cristã romantizada marcou o começo da Idade das Trevas, esse período da história ocidental em que se apagaram todas as luzes do conhecimento e a superstição substituiu o saber. Esse período durou até que o poder da Igreja Católica foi minado pela Reforma. E também desprezou-se tudo o que era bom e verdadeiro e ignoravam-se todos os ramos do conhecimento humano em nome de Jesus Cristo. Hoje em dia é difícil encontrar um único historiador capaz de ler semelhantes comentários sem rir. Essas afirmações contradizem frontalmente muitos anos de pesquisa séria e, no entanto, os seus autores, que não são historiadores de profissão, repetem com inteira despreocupação esses velhos e gastos chavões. Deve ser frustrante lecionar história medieval. Por mais que se trabalhe e se publiquem evidências em contrário, quase todo mundo continua a acreditar firmemente que a Idade Média foi um período intelectual e culturalmente vazio e que a Igreja não legou ao Ocidente senão métodos de tortura e repressão. O que Knight e Lomas não mencionam é que, durante essa Idade das Trevas, a Igreja desenvolveu o sistema universitário europeu, autêntico dom da civilização ocidental ao mundo. Muitos historiadores se maravilham diante da ampla liberdade e autonomia com que se debatiam as questões naquelas universidades. E foi a exaltação da razão humana e das suas capacidades, o compromisso com esse debate rigoroso e racional, a promoção da pesquisa intelectual e do intercâmbio entre os estudantes dessas universidades patrocinadas pela Igreja. Foi isso que forneceu as bases para a Revolução Científica. Nos últimos 50 anos, praticamente todos os historiadores da ciência, entre eles Alistair C. Crombie, David Lindbergh, Edward Grant, Stanley Yack, Thomas Goldstein e John L. High-Brown, chegaram à conclusão de que a própria Revolução Científica se deveu à Igreja. E a contribuição católica para a ciência não se limitou às ideias, incluídas as teológicas, que tornaram possível o método científico. Muitos dos principais inovadores científicos foram sacerdotes, como Nicolau Steno, um luterano converso que se tornou sacerdote católico e é considerado o pai da geologia, ou Athanasius Kircher, pai da egiptologia, ou ainda Rogério Boscovic, considerado frequentemente o pai da teoria atômica moderna. A primeira pessoa a medir a taxa de aceleração de um corpo em queda livre foi ainda outro sacerdote, o padre Giambattista Riccioli. E os jesuítas dominaram a tal ponto o estudo dos terremotos que a sismologia ficou conhecida como a ciência jesuítica. E isso não é tudo. Poucos conhecem as contribuições da Igreja no campo da astronomia, apesar de cerca de 35 crateras da Lua terem sido descobertas por cientistas e matemáticos jesuítas, dos quais receberam o nome John L. High-Brown, da Universidade da Califórnia em Berkeley, comentou que durante mais de 6 séculos, desde a recuperação dos antigos conhecimentos astronômicos durante a Idade Média até o Iluminismo, a Igreja Católica Romana deu mais ajuda financeira e suporte social ao estudo da astronomia do que qualquer outra instituição e provavelmente mais do que todas as outras juntas. Mesmo assim, o verdadeiro papel da Igreja no desenvolvimento da ciência continua a ser até hoje um dos temas mais completamente silenciados pela historiografia moderna. Embora a importância da tradição monástica seja reconhecida em maior ou menor grau nos livros de história, todo mundo sabe que no rescaldo da queda de Roma, os monges preservaram a herança literária do mundo antigo, para não dizer a própria capacidade de ler e escrever. O leitor descobrirá nesta obra que a sua contribuição foi, na realidade, muito maior. Praticamente, não há ao longo da Idade Média nenhum empreendimento significativo para o progresso da civilização em que a intervenção dos monges não fosse decisiva. Os monges proporcionaram a toda a Europa uma rede de indústrias modelo, centros de criação de gado, centros de pesquisa, fervor espiritual, a arte de viver, a predisposição para a ação social, ou seja, uma civilização avançada que emergiu das vagas caóticas da barbárie circundante. São Bento,
O mais importante arquiteto do Monacato Ocidental foi, sem dúvida alguma, o pai da Europa, e os beneditinos, seus filhos, foram os pais da civilização europeia. O desenvolvimento do conceito de direito internacional é normalmente atribuído aos pensadores e teóricos do direito dos séculos XVII e XVIII. Na realidade, porém, encontramos pela primeira vez esse conceito jurídico nas universidades espanholas do século XVI. E foi Francisco de Vitória, um sacerdote e teólogo católico e professor universitário, que mereceu o título de pai do direito internacional. Em face dos maus tratos infligidos pelos espanhóis aos indígenas do Novo Mundo, Vitória e outros filósofos e teólogos começaram a especular acerca dos direitos humanos fundamentais e de como deveriam ser as relações entre as nações. E foram esses pensadores que deram origem à ideia do direito internacional, tal como hoje o concebemos. Aliás, todo o direito ocidental é uma grande dádiva da Igreja. O direito canônico foi o primeiro sistema legal moderno a existir na Europa, demonstrando que era possível compilar um corpo de leis coerente a partir da barafunda de estatutos, tradições, costumes locais, etc., que caracterizava tanto a Igreja como o Estado medievais. De acordo com Harold Berman, a Igreja foi a primeira a ensinar ao homem ocidental o que é um sistema legal moderno. Foi a primeira a mostrar que costumes, estatutos, decisões judiciais e doutrinas conflitantes podem ser conciliados por meio de análise e síntese. A própria ideia de que o ser humano tem direitos bem definidos não se deve a John Locke e Thomas Jefferson, como muitos poderiam pensar, mas ao direito canônico. Muitos outros princípios legais importantes do nosso direito também se devem à influência da Igreja, graças ao empenho milenar dos eclesiásticos em substituir as provas em juízo, baseadas em superstições, como o ordalho, que caracterizavam o ordenamento legal germânico, por procedimentos baseados na razão e em conceitos legais elaborados. De acordo com a história econômica tradicional, a economia moderna teria sido criada por Adam Smith e outros teóricos do século XVIII. Estudos mais recentes, no entanto, vem enfatizando a importância do pensamento econômico dos últimos escolásticos, particularmente dos teólogos espanhóis dos séculos XV e XVI. Tem-se chegado até a designar esses pensadores, assim o faz o grande economista do século XX, Joseph Schumpeter, como os fundadores da moderna economia científica. A maior parte das pessoas tem uma vaga noção das obras assistenciais da Igreja Católica, mas muitas vezes não sabe como foi única a sua ação nesse campo. O mundo antigo fornece-nos alguns exemplos de liberalidade para com os pobres, mas tratava-se de uma liberalidade que procurava fama e reconhecimento para o doador, tendendo a ser indiscriminada e não dirigida especificamente àqueles que passavam necessidade. Os pobres eram com excessiva frequência tratados com desprezo, e a simples ideia de ajudar os necessitados sem nenhuma expectativa de reciprocidade ou de ganho pessoal era alheia à mentalidade da época. Mesmo William Lecky, um historiador do século XIX, sempre hostil à Igreja, chegou a admitir que a dedicação aos pobres, tanto no seu espírito como nos seus objetivos, constituiu algo novo no mundo ocidental e representou um avanço surpreendente com relação aos padrões da antiguidade clássica. Em todas essas áreas, a Igreja imprimiu uma marca indelével no próprio coração da civilização europeia. Um recente livro de história da Igreja Católica tem por título Triunfo. É um título extremamente apropriado para resumir o percurso de uma instituição que tem no seu haver tantos homens e mulheres heróicos e tantas realizações históricas. Até agora, encontramos relativamente poucas dessas informações nos livros de texto que a maioria dos estudantes tem de estudar no ensino médio e superior. A Igreja Católica configurou a civilização em que vivemos e o nosso perfil humano de muitas maneiras, além das quais que costumamos ter presentes. Por isso insistimos em que ela foi o construtor indispensável da civilização ocidental. Não só trabalhou para reverter aspectos moralmente repugnantes do mundo antigo, como o infanticídio e os combates de gladiadores,
mas restaurou e promoveu a civilização depois da queda de Roma. Tudo começou pela educação dos bárbaros e é neles que nos detemos ao iniciarmos este livro.